Olha, essa greve dos caminhoneiros já tem graves, inclusive reflexos na economia. E sobre esse assunto a gente conversa com a comentarista do Economia do Grupo RIC, a Janine Alves, que já está por aqui. Janine, obrigado pela presença. Obrigada, tudo bem? Então, o efeito dominó tomou conta do país. Exatamente. Começa com combustível e a partir daí a impossibilidade de transportar os bens e os bloqueios acabam atingindo o abastecimento em geral da economia, da supermercados, enfim, e atrapalhando principalmente a produção. E eu acho que esse é o grande segredo do movimento. Foi muito bem pensado no sentido de realmente obstruir todo o sistema, toda a cadeia produtiva nacional. Quer dizer, os caminhoneiros conseguiram parar um país inteiro, sim, mas atingiram todos os setores, né? Que a gente não imagina a greve de caminhoneiro é só uma questão pontual, não é? Não. É geral? É geral porque pega a essência da economia, combustível. Até o gás nós falamos agora há pouco. Até o gás. E o detalhe é o seguinte, aí você encontra um modelo de um país fundamentalmente rodoviário. É um modelo falido que foi adotado lá em meados do século passado. Alguém decidiu que o nosso modelo seria assim. Hoje nós pagamos esse alto preço. Outro grande detalhe, altamente dependente de uma única empresa de petróleo, Petrobras, que pode ditar o preço, né? Ela mudou a política de preços já em julho do ano passado, começou mas muitos aumentos mesmo, só no último mês, isso que sustenta essa greve, a maior adesão dos caminhoneiros, realmente o que a gente sente, a consistência desse movimento fez com que chegasse muito rápido as consequências, né? Porque realmente eles pararam o país, porque muitos caminhoneiros aderiram e de uma maneira conjunta. E a gente sente que ele vem crescendo. Hoje é o quarto dia de movimento, mas continua ainda crescendo. E o que aconteceu basicamente foi, eles conseguiram frear essa chegada do combustível. A gente já sentiu ontem em Florianópolis, e isso antecipa, né, as reações, que, por exemplo, a gente teria tranquilamente mais uma semana de combustível ou mais aqui na região da Grande Florianópolis. Só que nós antecipamos a compra e acabamos levando o estoque um dia só. Verdade. Você conseguiu abastecer? Eu abasteci ontem de manhã, quando ainda não tinha fila. Eu abasteci 4 horas da madrugada, quando tinha fila. Olha só, a nossa equipe conversou com o governador Eduardo Pinho Moreira, sobre inclusive os reflexos da greve dos caminhoneiros aqui em Santa Catarina. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir o que o governador falou, que a Janine possa comentar também. Dá uma olhada. Ouça. O setor do agronegócio, nós garantiremos em comboios o atendimento de determinados setores. Já sabemos que a morte ontem de 1 milhão de pintos, de forma sem sofrimento, o esmagamento de ovos, então já está um processo, mas se começar o canibalismo animal, que é algo que preocupa, isso pode interferir na sanidade animal, que é um bem que Santa Catarina conquistou com muito esforço. Então nós estamos atentos a isso tudo. O escoamento de toda a nossa agricultura passa por aqui, né? Tanto pela 101, pelas rodovias federais e estaduais, e afeta muito a economia catarinense, como disse o próprio governador, né? Isso, mas eu acredito que essa sonora, o que o governador fala, vem exatamente no sentido que não é resolver o problema pontual, a gente tem que resolver o problema estrutural. O que os caminhoneiros querem? Eles não querem essa política de aumento de preços todos os dias. 11 aumentos em 17 dias é muita coisa. Eles não conseguem prever o custo do transporte amanhã. Você imagina como é que é fechar uma carga? Você fechar o transporte como, se não sabe o preço? Eles pagam ali do valor do diesel, tem a questão do pedágio, né? Aqui ainda é barato, mas tem lugares aí que o pedágio é e para entender esse contexto, né, do caminhoneiro em si, o que aconteceu com ele? O diesel é responsável mais ou menos por 60% dos custos, né? O diesel aumentando. Só que ao longo dos últimos 3 anos, a produção do país decresceu, o que fez os números de frete reduzirem também, aumentando a concorrência entre os caminhoneiros, e eles têm que baixar essa margem do que eles ganham, né, do transporte. Isso é o caos. Muitos deles não conseguem mais fechar a conta. Alguns que tinham 1 ou 2 caminhões a mais, hoje tiveram que vender. Por quê? Porque não fecha. Não fecha. O mercado não está absorvendo o aumento dos combustíveis no frete. Vamos aproveitar que o governador também falou, Janine, sobre a questão dos impostos, que também pesam, inclusive, no preço dos combustíveis. Dá uma olhada. O Pacto Federativo do Brasil tem que ser visto, revisto, porque todos nós sabemos que 65% de todos os recursos estão em Brasília. Eu lá ontem percebi que as emendas parlamentares são liberadas, que recursos para a compra de caminhões-pipas, quase R$500 bilhão para a área também necessária, claro, mas tudo está concentrado em Brasília. E eles querer tirar
o ICMS dos combustíveis, que é a principal receita dos governos estaduais, isso não pode ser permitido. Essa conta tem que ser paga por Brasília, pela Petrobras. E não sobrar para os municípios, quis dizer o governador, para os estados. Né? Até porque a questão tributária é bem definida pelo governo. Hoje não é possível reduzir a arrecadação. Eu lembro que quando eu escrevi para a revista Ímpar, que é do Grupo RIC, ano passado, eu coloquei uma frase que era bem clara. O grande desafio para 2008, para governo municipal, estadual e federal, é pagar as contas em dia, basicamente isso. E a gente sabe que o orçamento está muito restrito. Então, entregar tributos nesse momento é extremamente ruim. Só que a gente viu o seguinte, por enquanto o preço da Petrobras continuou subindo, a arrecadação aumentando e realmente fazendo caixa para os estados, governo federal, e sem que o mercado, sem que os caminhoneiros se dessem conta do prejuízo, seguiu tranquilamente, né? Porque aumentou a arrecadação através de combustível. Só que nesse momento, realmente, o governo não tem margem para fazer, até porque alguns estados, 14% da receita vem do ICMS sobre combustível. O que ajuda para os estados, né? Áreas importantes. O equilíbrio de contas, né? Certo. E no final das contas, quem paga? Tem o consumidor que a gente paga, transferindo diretamente a renda através desses aumentos constantes, ou o governo federal vai pagar, reduzindo impostos, e quem vai pagar no final também a conta é o cidadão que vai ficar sem saúde, sem educação, como já está o caos, né? Instalado. Janine, obrigado pela presença. A gente vai continuar conversando. Tomara que a gente converse com o final da greve dos caminhoneiros, tá bom? Tomara que seja hoje ainda, porque tem alguns dias para retomar a vida normal, né? Excelente quarta-feira, quinta-feira. Quinta-feira.